Fala aí galera, tudo bem por aí? Então pessoal, eu vou começar aqui no canal a partir desse vídeo um curso de hardware ou manutenção de computadores, você que escolhe a nomenclatura. O curso será do básico ao avançado e eu vou sempre usar uma linguagem simples e quando eu usar termos técnicos avançados, eu vou sempre explicar do que se trata para não ficar nenhuma dúvida. Eu postarei vídeos semanalmente e já peço a você para se inscrever no canal, habilitar as notificações no sininho e me seguir também nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição. Eu peço para seguir nas redes sociais porque o YouTube, ele infelizmente não notifica todos os inscritos, então por lá é mais certo do que você será avisado. Mas não deixe de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais o canal a ficar mais relevante e os vídeos ficar melhores indexados. Pelo menos assim eu espero. Na descrição tem uma playlist com todos os vídeos que serão postados. Peço a você que acesse essa playlist e marque o sininho também lá para você receber notificação quando tiver um novo vídeo por lá. Nesse primeiro vídeo eu falarei dos principais componentes que compõem um computador desktop e outros componentes são semelhantes em notebooks. Computador desktop é um computador normal, convencional, que a gente tem em casa, né? Com aquela caixona cheia de coisas dentro. E notebook é um computador portátil. Estou explicando aqui porque, como eu disse, o curso é bem básico, né? Inicia básico e vai avançando com o tempo. Então, vamos lá. O primeiro e mais importante item de um PC é a placa-mãe, também conhecida como motherboard ou mainboard, ou apelidada também por mobile. É nela onde conectamos todos os outros componentes e ela que vai gerenciar todos os dados que são transmitidos pelos diversos dispositivos de hardware existentes em um PC. Quando eu falar PC, gente, quer dizer que eu estou falando do computador. PC é uma sigla para Personal Computer, que significa computador pessoal em inglês. Então, quando eu disser aqui no curso PC, entende-se que eu esteja falando do computador. Então, continuando, a placa-mãe é composta por várias conexões diferentes, cada uma específica para outros componentes que veremos nesse vídeo. Existem diversos modelos e fabricantes e cada placa-mãe tem sua especificidade. Todas as funções de uma placa-mãe serão abordadas em vídeos futuros. Hoje será apenas uma breve introdução. O próximo componente muito importante também é o processador, também conhecido como CPU ou UCP. O CP significa Unity Processing Central, ou Central Única de Processamento, ou Unidade Central de Processamento. Muitos técnicos iniciantes chamam erroneamente todo computador de CPU. Evite dizer isso, pois não é verdade. O CPU é o componente de hardware responsável por todo o processamento lógico e aritmético que é feito em um computador. Portanto, quando abrimos um programa no computador, é o processador o responsável pelos resultados obtidos na tela do monitor. Também em próximos vídeos vamos aprofundar um pouco mais sobre todas as funções de um processador. O próximo componente essencial para que um computador funcione é a memória RAM, também conhecida como memória principal. É na memória RAM que o processador procura por dados quando vai executar alguma ação, ou seja, executar alguma instrução, abrir algum programa. O processador nunca busca arquivos do sistema diretamente no HD sem passar pela memória RAM. A memória RAM é uma memória muito mais rápida do que o HD, que é uma memória de armazenamento em massa. Por ser a RAM mais rápida, ela faz a busca no HD e envia para o processador quando alguma instrução ou programa precisa ser executado. Existem ainda outros tipos de memória entre a RAM e o processador, que ajudam na execução dos programas, mas isso é assunto para vídeos futuros, para não confundir a cabeça nesse momento. Como já falamos no HD, vamos aprofundar um pouco mais sobre ele. Como eu disse, ele é uma memória de armazenamento de massa, ou seja, todos os arquivos pessoais do sistema operacional são guardados nele, diferente da memória RAM, que perde os dados quando o PC é desligado. No HD, os arquivos são permanentes, mesmo se não houver energia. Eu ainda não disse, mas HD significa Hard Disk, ou disco rígido traduzindo para o português. O HD é importante, mas o PC pode funcionar sem um HD.
mas é necessária a presença dele, pois os arquivos precisam ser guardados em algum lugar. Quando eu digo que um PC funciona sem um HD, é porque sistemas podem rodar em outros mídias de armazenamento, como um CD, um DVD ou um pendrive. O SSD, Solid State Drive, é uma tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, ou seja, do HD. Ele não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos como os HDs. Os SSDs são muito mais rápidos que o HD, pois são dispositivos do tipo memória flash, semelhante aos pendrives. Eles não possuem discos rígidos igual ao HD. O HD é mais lento justamente por causa do tempo que leva para fazer a leitura nos discos. Veja na imagem um HD internamente e um SSD. Os HDs lembram os antigos discos de vinil, onde um braço com um cabeçote de leitura precisa percorrer todo o disco para gravar e ler os dados no disco. Aí você pode perguntar, para que eu vou usar um HD se o SSD é melhor? Ainda é por causa do preço. Os SSDs são um pouco mais caros do que o HD. A placa de vídeo é o componente responsável por exibir os resultados do que é feito pelo computador na tela do monitor. Mas não é só isso. Existem placas de vídeos on-board e off-board. As placas on-board são placas que já vêm por padrão soldadas na placa-mãe. As placas off-board são placas expansivas em que podemos instalar através de uma placa de expansão. Atualmente a melhor conexão é a PCI Express. Vamos estudar um pouco mais sobre PCI Express em outros vídeos. Placas do tipo off-board são melhor, pois possuem processamento e memória própria, independente do processador e memória do PC, fazendo com que o processamento gráfico para jogos e edição de vídeo sejam muito melhores, deixando o desempenho do computador muito melhor se comparado com as placas de vídeo on-board, pois as placas on-board precisam ter o processamento feito pelo processador do computador. Em vídeos futuros vamos aprofundar um pouco mais sobre as placas de vídeo. A fonte de alimentação é responsável por fornecer energia ao computador, transformando a corrente alternada, que vem da tomada, em corrente contínua usada pelos computadores, que podem ser -5, 5, -12 ou 12 volts. A fonte deve fornecer energia suficiente para todos os componentes de um computador para que funcionem corretamente e não danifique, caso não esteja alimentando de forma correta. Ela também fornece energia para as ventoinhas instaladas no PC. Existem softwares que fazem teste para saber de qual potência da fonte de alimentação seu computador vai precisar. Quanto mais, melhor. Recomendo-se comprar uma fonte com uma potência bem acima do necessário. Por exemplo, se o PC precisar de 300 watts de potência, compre uma superior a 500 watts. A placa de rede é um componente que é dispensável para o computador funcionar, mas indispensável nos dias de hoje, onde vivemos cada vez mais conectados. Por padrão, qualquer placa-mãe virá com uma conexão de rede do tipo Ethernet. Em notebooks, além da placa de rede cabeada, temos também disponível placa de rede sem fio ou wireless. A gente vai estudar bem mais na frente a diferença entre Ethernet e wireless. O gabinete é a peça do computador desktop onde serão instalados todos os componentes, começando pela placa-mãe, que é fixada na lateral do gabinete através de parafusos específicos, sendo os outros componentes conectados na placa-mãe ou também no gabinete. Em vídeos futuros veremos com mais detalhes. Por fim, mas não menos importante, estão os periféricos de entrada e saída de dados, que são os responsáveis para que haja interação entre nós, seres humanos, e o computador. Os periféricos de entrada de dados são aqueles em que os usuários inserem os dados. Por exemplo, teclado, mouse, webcam. Os periféricos de saída de dados são os que mostram os resultados executados pelo computador aos usuários, como por exemplo um monitor e uma impressora. Há também periféricos que podem ser de entrada e saída de dados ao mesmo tempo, como por exemplo os monitores touchscreen, muito usado em terminais bancários de autoatendimento. Temos ainda diversas outras interfaces de entrada e saída de dados que veremos nos próximos vídeos, como USB, VGA, HDMI, interface de áudio, Bluetooth, dentre outros. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que foi necessário para ficar lá claro esse primeiro vídeo.
Não deixe de se inscrever clicando no botão vermelho inscrever-se que está aí na tela em algum lugar aí. E nos próximos vídeos vou falar de cada componente visto aqui de forma individual e outras coisas mais serão explicadas. Espero que esteja gostando desse primeiro vídeo, espero que esteja gostando do curso e acho que você vai continuar comigo aqui, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!